Bom, então vamos lá, né? Vamos começar. Agora, dando continuidade às orientações, vamos fazer agora um comentário sobre a Lei 4898 de 9 de dezembro de 65, né? Mais uma das leis que está prevista aí no edital. Lembrando sempre aquela primeira orientação que foi dada, né? Sempre é importante estar relembrando isso, que qual seria? Ao iniciar o acompanhamento aí da orientação, né, do vídeo, seria interessante estar acompanhando bem como o vídeo, bem como com a lei propriamente dita, né, impressa, para estar fazendo suas próprias anotações, que se de qualquer forma, como eu disse, eu não tenho experiência aí, não tenho formação acadêmica no ramo do direito, mas algum entendimento um pouco superficial, né? Então seria interessante que mesmo, porque independente desse estudo estar se dando através de uma audioaula, de um vídeo aula, de um curso presencial ou de uma aula presencial ou outro meios, enfim, leitura simplesmente da lei seca, o importante para o concurso é aprender. Então, independente, cada um aprende do seu jeito, né? Então, independente dos meios utilizados, o importante é aprender. Então, guardar, né, o conteúdo que mais importante, né? Mais importante que tá expresso aí na lei, de forma correta. Então, independente aí de qualquer meios que serão utilizados para essa finalidade, tudo é válido. Então, assim, isso aqui lembrando que isso aqui é apenas um comentário da lei. Se entender, tudo bem, ótimo. Se não aprender, se não estiver entendendo aí o comentário e tudo, por falta até um pouco de didática da minha parte, se entendeu de outra forma, que anote de outra forma. Não tem problema, é válido isso também, tá bom? Então, dando continuidade aí, Lei 4898, né? Ela regulamenta o direito de representação, de processo de responsabilidade civil e penal em casos de abuso de autoridade. Então, essa lei ela regulamenta o direito de representação de quê? De responsabilidade administrativa, civil e penal em casos de abuso de autoridade. Em outras palavras, o que seria isso? Todo funcionário público, ele, em decorrência dos princípios administrativos, né, princípio da eficiência, princípio da legalidade, principalmente, né, é o primeiro, que seria o mais importante, o princípio da legalidade. Então, alguns professores no ramo do direito administrativo, eles ensinam o seguinte, que para o funcionário público, a própria Constituição ela já vem expressa em um dos incisos do artigo 5º, com os seguintes dizeres: todo mundo pode fazer, ninguém será obrigado a fazer alguma coisa ou deixar de fazer, senão em virtude de lei. Ninguém será obrigado a fazer alguma coisa, né? Ou deixar de fazer, senão se a matéria dessa obrigação, essa obrigação imposta, seja prevista em lei. Então, por exemplo, todo cidadão paga imposto? Paga. Querendo ou não, tem que pagar imposto. Por quê? Porque essa obrigação de pagar imposto é prevista em lei. Assim como
Assim como a gente paga IPVA no ramo isso aí seria ramo do direito tributário, né? A gente paga IPVA muito sem querer, ninguém gosta de pagar imposto, né? Mesmo assim com aquele conceito de distribuição de renda, de nivelamento de condições, de oportunidades sociais e tudo, independente dessa filosofia toda, ninguém gosta de fazer, mas todos fazem em decorrência de uma obrigação prevista em lei. Isso aí é uma obrigação prevista em lei. Então, se a pessoa, se um cidadão, ele recusa a fazer algo que está previsto em lei, ele está passivo a ser punido, né? Ele está passivo a ser punido conforme as penalidades previstas nessa própria lei. Já um funcionário público, esse princípio esse princípio é previsto nesse inciso que a gente acabou de comentar do artigo 5º da Constituição. Para o funcionário público, ele se apresenta de forma diferente. Como seria essa forma diferente? Um funcionário público, ele não pode, ou melhor, ele só pode fazer o que tiver previsto em lei. Entendeu? Aí parece a grande diferença. Para um cidadão que não é funcionário público, a Constituição diz o seguinte, que ele só será obrigado a fazer alguma coisa que tiver fazer ou deixar de fazer alguma coisa em virtude de lei. Alguma coisa, ele só é obrigado a fazer ou deixar de fazer alguma coisa que tiver prevista em lei. Então a gente paga imposto? Paga. Por quê? Porque essa obrigação é prevista em lei. Mas, por exemplo, eu falo assim, eu vou andar sem camisa. Vou andar sem camisa pela rua. Por exemplo, né? Um exemplo bem banal. Eu vou andar sem camisa pela rua. Isso aí é errado? Tem alguma lei que fala que eu não posso andar sem camisa pela rua? Não. Não tem. Se não tiver uma lei que fala que aquele ato que eu estou cometendo é algo proibido em lei, né? Proibido em lei, então eu não tô passivo a nenhuma punição. Já o funcionário público é o contrário, ele só pode fazer o que tiver previsto em lei. Então, mesmo que o ato for aparentemente legal, o ato desse funcionário público, se não tiver previsão legal, se o que ele estiver fazendo não tiver previsto em lei, ele está cometendo um erro. Ele incorreu em erro. Então existe essa diferença entre esse princípio do poder ou não fazer, o poder, essa questão dessa restrição, pode ou não pode fazer alguma coisa, para uma pessoa, um cidadão comum, vamos tratar dessa forma, para um cidadão comum, ele pode fazer ou tudo que não tiver impedido em lei, e ele é obrigado a fazer tudo que tiver previsto em lei. Já para o funcionário público, não, ele é obrigado a fazer tudo que tiver previsto em lei. No entanto, o que não tiver previsto em lei, ele não pode fazer. Mesmo que seja legal, ele não pode fazer. Por quê? Porque o funcionário público, a teoria é a seguinte: o funcionário público, essa própria descrição já diz, ele é um funcionário público. Então, subentende-se que ele trabalha em função de alguém, né? Ele é funcionário do público, né? Funcionário público. Ele trabalha em função do público. Então ele só pode fazer o que o público determinou para ele fazer. Já o patrão, vamos dizer assim, né? O público, ele faz o que ele quer fazer
Desde que não seja ilegal, ele pode fazer o que ele quiser. O funcionário não. Entendeu a diferença? Então, o patrão, que seria o público, um patrão qualquer, ele faz o que ele quiser fazer. Ele pode manifestar a vontade dele, né? Ele faz o que ele quiser fazer, ele vai aonde que ele quiser fazer, na hora que ele quiser ir, desde que se não tiver nenhuma restrição. Já o funcionário não, o funcionário tem que fazer o que o patrão manda. Tem que seguir conforme a determinação do patrão. Então, mesmo que seja legal, ele não pode fazer. Ele não pode fazer por quê? Porque ele trabalha em função de alguém. Ele trabalha para alguém. Então, ele tem que respeitar aqueles limites do serviço dele, né? E o serviço todo dele, ele é limitado por lei. No caso de funcionário público, o serviço dele é limitado por lei. Então, vamos tratar um outro exemplo aqui. Por exemplo, em uma loja, né? Em uma loja, você é funcionário da loja. Se o patrão chegar atrasado, se o patrão, por exemplo, ele é o seu patrão é o gerente da loja. Se ele chega atrasado, alguém vai questionar com ele. Fulano, você chegou atrasado, hein? Ele é o patrão, né? Dificilmente você vai encontrar com um funcionário que tenha, entre aspas aí, coragem de falar isso com o patrão, né? Só Zé, você chegou atrasado aí, você não pode fazer isso não. Eu vou descontar no seu salário, eu vou te punir de alguma forma, né? Dificilmente a gente vai encontrar com isso aí. Já o funcionário, se o funcionário chega atrasado, né? E vamos considerar que esse chegar atrasado, ele desrespeitou o horário, né? O horário previsto. Então existia um horário previsto e ele desrespeitou o horário previsto. Então ele está passivo a ser chamado a atenção pelo patrão. Ele está passivo às vezes de ter que ficar depois do horário. Então, independente da forma da punição, ele está passivo a ser punido de alguma forma. Então, existe essa diferença entre a questão do tratamento dessa questão da previsão e não previsão de lei para o funcionário público e para um cidadão comum, né? Mas por que eu estou falando isso? Eu estou falando isso antes da gente estar iniciando aí os comentários da Lei 4898. Por quê? Porque o funcionário público que agir contra a lei, né, de uma forma, esse contra a lei não necessariamente precisaria de ser um ato ilegal, não. Esse contra a lei seria o quê? Seria ele desrespeitar uma norma, né? Ele desrespeitar uma norma. Então existe uma norma, existe um padrão pré-definido para que o funcionário cumpra aquele padrão, né? E ele desrespeitou, ele fez de forma não prevista nesse padrão. Se ele agiu dessa forma, automaticamente ele está passível, ele está sujeito a ser corrigido, né? Se ele agiu de forma que não prevista em lei, ele precisa de ser corrigido, né? Ele é passivo de ser corrigido aquele ato dele. E essa correção, ela se dá de que forma? Ela se dá de forma administrativa. Essa correção pode, dependendo da gravidade dela, ele pode ser corrigido a nível administrativo, então simplesmente dentro do órgão ao qual ele pertence. Civilmente, se aquela atitude dele, se aquele ato dele de certa forma trouxe prejuízo para alguém, ele está passivo a responder também civilmente. E se esse mesmo ato ainda constituir crime, ele está passivo a ser punido também, corrigido também no âmbito penal.
Então, para o funcionário público, ele tá enquanto durar, aonde que, conforme o agravamento do ato dele, conforme o agravamento do ato dele, esse corrigir, né, essa correção desse ato dele, ele abrange o âmbito administrativo. O que é âmbito administrativo? É ali dentro. É ali dentro do órgão dele, ali simplesmente dentro daquele setor ali. Se extrapolar, né, se atingiu pessoas fora daquele setor, e esse ato trouxe prejuízo pessoal para essa pessoa, essa correção também ela vai tomar uma proporção a nível a nível civil, né? E se mesmo além disso aí, esse ato dele foi constituído em crime, né? É previsto em lei que aquele ato que ele cometeu é crime, ele também está passivo a ser punido no âmbito, corrigido no âmbito penal. Então a gente pode dizer que para o funcionário público ele é sujeito a ser punido 3 vezes por algum ato que ele venha cometer que não seja previsto em lei, não seja previsto para que ocorra num padrão de lei, né? Então vamos pegar um exemplo mais próximo da gente. Vamos voltar ao exemplo lá do funcionário da loja. No funcionário da loja, vamos supor que você trabalha como caixa e por alguma eventualidade o dia estava cheio demais e tal, você foi e voltou troco a mais durante o processo lá, recebe de alguém, paga, recebe, volta o troco e tal, e durante o serviço ali muito agitado, você acabou que voltou um troco a mais para a pessoa, né? Lógica, no final do dia, o que vai acontecer no final do dia? Vai ser feito um balanço lá e eles vão falar, não, tá faltando dinheiro no seu caixa. Por que tá faltando dinheiro no seu caixa? Logicamente, se está faltando dinheiro para o seu caixa, significa que você voltou um troco a mais. Esse dinheiro que está faltando, você voltou a mais para um cliente. O seu patrão, o que ele vai fazer? Ele vai te punir, você está passivo a ser punido, né, a âmbito administrativo. O que seria esse âmbito administrativo? Simplesmente tendo o seu serviço ali. Ó. Seu patrão fala, ó, infelizmente você voltou um troco a mais, né? Eu não vou ficar no prejuízo, eu vou descontar do seu salário. Por quê? Porque foi por erro seu. O motivo pelo qual você errou, isso aí é irrelevante. Então, se você falar que estava com problema em casa, que você estava com a cabeça cheia, que você estava cansado, isso aí, independente disso. Ocorreu em erro, você está passivo a ser punido. Então, nesse caso aí do troco, se você voltou um troco errado, você voltou um troco errado, voltou. O seu patrão automaticamente vai falar com você, vai falar, não, eu vou descontar do seu salário. Eu vou descontar do seu salário. Tudo bem? Agora vamos pegar um outro exemplo. Vamos supor que você voltou, ao invés de você voltar o troco errado, você voltar ou melhor, você voltou o troco errado para uma pessoa. Você voltou o troco errado para uma pessoa A. Aí, seu patrão falou, não, eu vou ter que descontar do seu salário. Eu vou ter que corrigir esse ato seu no âmbito administrativo. Tudo bem. Então você vai ser punido a princípio ali no âmbito administrativo. Aí você lembra, fala, não, eu acho que eu voltei o dinheiro. Eu acho que na hora que eu estava vendendo lá para a pessoa B, eu voltei o dinheiro errado, foi para ele, para a pessoa B. Tudo bem. Aí você vai atrás da pessoa B. Fala, ó, fulano, aquela hora que você foi lá na loja, você comprou lá o produto lá e eu acabei voltando o troco para você errado.
Então eu preciso que você me devolva o dinheiro. Só que essa pessoa a qual você foi atrás, ela não seja, vamos supor que ela não seja a pessoa realmente a pessoa que recebeu esse dinheiro a mais, né? Aí ele fala, não, você não voltou o troco errado pra mim, não. Hein? O troco que você me deu veio certinho. Você me deu o tanto certinho. E você insista, não, mas eu voltei pra você. Voltei o dinheiro pra você. E dessa forma você acaba que entra em discussão com essa pessoa, xinga ela, ou parte pra luta corporal e etc. com essa pessoa. Crente, acreditando que essa pessoa seja a pessoa que recebeu o troco errado. O que vai acontecer? Nesse sentido, voltando para a administração pública, você seria, se essa pessoa que foi ofendida por você, se essa pessoa que foi ofendida por você entrar com uma ação de danos morais, você vai responder no âmbito administrativo, que é dentro do seu serviço, seu patrão já te puniu. Você foi atrás tentando corrigir seu erro, atrás de uma pessoa a qual não era a pessoa que seria, ofendeu ela durante lá a situação toda, né? Você acabou e ofendeu ela, então ela vai e entra com uma ação na justiça de danos morais contra você. O que vai acontecer? Você vai ser punido também no âmbito administrativo, ou melhor, no âmbito civil por essa pessoa. E se durante essa discussão, além de você ofender ela, você partiu para a luta corporal, na justiça você vai responder tanto civilmente, que civilmente se trata de danos morais, uma questão de indenização, alguma coisa nesse sentido, quanto penalmente. Penalmente por quê? Porque seria o crime, seria uma agressão. Tudo bem? Então por isso que essa lei, quando ela vem aqui na sua introdução, né, esse breve textinho que vem aí antes de entrar propriamente no corpo da lei, regula direito de representação e processo de responsabilidade administrativa, civil e penal. Esse responsabilidade administrativa, civil e penal é o que? Então, entrando propriamente na lei, essa lei ela regulamenta a forma que alguém que se sinta ofendido por algum órgão público, por algum funcionário público, a forma como que ele vai representar, né, que ele vai correr atrás dos direitos dele. Tudo bem? Então, como se dá? Não é no âmbito simplesmente você vai lá no fórum e denuncia a pessoa lá e move uma ação contra aquela pessoa. Não se dá dessa forma. Teria o âmbito administrativo, você vai lá no órgão e denuncia esse funcionário público, registra uma queixa contra esse funcionário público. Por ser funcionário público, automaticamente a autoridade superior a ele tem a obrigação de apurar se aquele ato que foi denunciado, foi registrado, né, por você, a autoridade superior a ele tem a obrigação de apurar se aquilo lá realmente foi um ato não previsto em lei. Se comprovadamente chegou à conclusão que o ato que esse funcionário público cometeu, ele era um ato contra contra os padrões previstos em lei, os padrões impostos a ele previstos em lei, ele vai ser punido administrativamente. Ele está sujeito a ser punido administrativamente. Se, durante essa apuração, se constatar que houve um prejuízo pessoal
você pode mover, aí você vai, a parte administrativa fica simplesmente dentro do órgão. A parte civil e a parte penal teria que ser representada através da justiça. Tudo bem? Então, assim, você teria que ir no fórum representar uma queixa contra esse funcionário público. Esse funcionário público, em exercício, ele está representando o Estado, né? Ele está representando o órgão. Se durante esse processo de responsabilidade for comprovado que esse funcionário público agiu de forma não prevista em lei, simplesmente não prevista em lei, cabendo uma indenização, o Estado vai te indenizar e posteriormente vai cobrar o dinheiro, o valor da indenização desse funcionário. Então é assim que se dá, no âmbito civil, né? Essa parte da indenização, na parte de indenização. Então você movimenta uma ação contra danos morais contra o funcionário. Só que o funcionário ele está representando o Estado. Então, se for comprovado que ele agiu de forma não prevista em lei, frise isso aí. Um ato simplesmente não previsto em lei. E que você tem direito sim a uma indenização de R$2.000, por exemplo. O Estado vai te pagar esses R$2.000 e depois vai cobrar os R$2.000 do funcionário que cometeu o erro. Agora, se durante o processo for constatado que além dele cometer o ato que ele cometeu, além de não ser previsto em lei, ou melhor, além dele não ser previsto em lei, ele seria um ato criminoso, né? Então aí tira esse não previsto em lei. Se for comprovado que o ato que ele cometeu foi um ato previsto em lei de forma criminosa, que aquilo lá constituía um crime, ele vai ter que responder também, ele vai ser punido também de forma penal. Aí essa forma penal seria as formas penais previstas aí no Código Penal. Tudo bem? Então, simplesmente o fato dele estar respondendo lá no âmbito administrativo não significa que ele não está sujeito a responder também no âmbito civil, na justiça, né? No âmbito civil e penal. Não significa isso. Então, seria por isso que esse textinho fala que direito de representação de responsabilidade administrativa, civil e penal. Esse direito de representação é porque todo mundo que se sentir lesado por um funcionário público ou por um ato de algum funcionário público, ele tem direito de representação contra esse funcionário público. Ele tem direito. Como se dá essa representação, essa queixa, essa reclamação desse funcionário público? Essa lei 4898, ela veio para estar esclarecendo a gente como se dá essa representação, né? Quais serão os processos administrativos e tudo mais. Tudo bem? Então já são 28 minutos, né? Eu vou encerrar esse vídeo por aqui. Fica só esse prévia introdução. No próximo vídeo a gente continua propriamente na lei. Tudo bem? Até mais.